Hoje é dia 8 de junho, né, não dia 6, e nós vamos abordar a conexão Gaudapada, Patanjali e Shankara na Índia do século 6 AC. Então, eu montei, mas não passei aqui a limpo ainda. Então, hoje a conexão, na próxima reunião do dia 15, a gente vai ver o Mahatma Shankara, segundo diferentes autores, o David Hegel, o Tapasyananda, que é indiano, o Subarao, a Blavatsky e alguns outros autores. E aí nós vamos para os textos, né, na parte 3 do livro. E dia 27 de julho a gente tem um novo encontro especial sobre aspectos da vida diária. Então, agora, pronto, né, começando o texto propriamente, né, o que acontece? A ideia do autor aqui foi chamar a atenção desse grande, grande, grande personagem que é Shankara. Shankara vocês vão ver, segundo os vários autores, ele é um dos grandes mestres da humanidade, um Mahatma de grande estatura, né? E é importante a gente observar esse período em que Gaudapada, Patanjali, Shankara e outros estão ali presentes, que se a gente observar, segundo aquele quadrinho que a gente já viu na outra reunião, que isso tudo ocorre logo após Siddhartha ter alcançado o status de Buda, é importante a gente entender que, em termos de filosofia esotérica, momentos como esse, em que um grande ser, como foi quando Jesus estava presente, com Siddhartha, com outros grandes seres, quando estão presentes, né, Moisés, Lao Tse, quando estão presentes na humanidade, em um determinado local, outros grandes iniciados também acorrem àquele local ou têm a chance kármica de estar presentes ali. Como eu já comentei antes, a gente, se soubesse que próximo da gente tem, o próximo, no momento em que a gente está vivo aqui no mundo, né, tem um grande mestre dando ensinamentos em um determinado local, se a gente tiver condições de ir até lá, a gente vai. E grandes instrutores, grandes iniciados, eles têm domínio sobre o seu próprio renascimento. Então, eles podem escolher, claro, seguindo certos critérios, que são as próprias leis da natureza, eles têm necessidade de estarem ali presentes nesse momento. Então, no momento de Siddhartha, foi um momento de grande efervescência de almas, de Mahatmas muito avançados, os mais avançados que havia no mundo naquele momento, estavam ali presentes. E após a morte de Siddhartha, cerca de 543 AC, os que ali estavam com ele continuam esse trabalho. Então, entre eles vão aparecer Badarayana, Sukha, Gaudapada, Patanjali, Shankara e vários outros que a gente vai ver ao longo desse capítulo agora. Eu acrescentei alguns detalhes a mais aqui, né? Então, o que ocorre logo após esse período do Siddhartha é o que a gente vai discutir. E é importante observar essas datas, os elos, os personagens e o contexto em que Shankara está, para que a gente entenda a sua obra, as suas ações, o seu ensinamento, o porquê e o que ele está fazendo e em que contexto, né? Então, ele vive na Índia, nesse período clássico, que é o chamado período clássico dos sutras, e, obviamente, ele tem essa influência que a gente vem falando até agora, dos Upanishads, dos Brahma Sutras, de Badarayana, do Karika de Gaudapada e do seu instrutor, que é Govinda, também conhecido como Patanjali, tá? Na verdade, é comum a todos esses grandes iniciados receberem um novo nome de batismo quando passando certos níveis. Então, muitas vezes a gente vai observar alguns deles, todos eles, com mais de uma denominação, a depender de com qual escola ele está em contato e de qual momento da sua vida está sendo abordado. Então, Gaudapada recebeu instruções de Sukha, que é o filho de Vyasa, Vyasa, que é Badarayana, sobre Vedanta e sobre budismo, e também é citado o Gaudapada como um instrutor de Govinda. Govinda, que é o instrutor, que é o Patanjali, instrutor de Shankara. Então, peraí, é disso que nós vamos comentar.
Conta-se uma história de que Shankara, novinho, tinha 8, 9 anos de idade, teria procurado Gaudapada, para que Gaudapada fosse seu instrutor. E Gaudapada o teria encaminhado para Govinda, para que Govinda fosse o instrutor quem acolhesse Shankara, ainda menino, né? Então, Govinda, ou Patanjali, vivia em Caxemir, lá, como diz os textos, nos Himalaias, né? Que é a noroeste, noroeste da Índia e a sudoeste dos Himalaias. Ele foi, o Shankara foi um yogi, mas também foi um filósofo, e aproximava as ideias da Sankhya, do budismo e da Vedanta, né? O Patanjali, né? O Patanjali trabalhava com ideias da Sankhya, do budismo e da Vedanta. E isso pode ser observado na sistematização que ele faz nos Yoga Sutras e também em outros textos de Patanjali Govinda, como o Paramarthasara. No Paramarthasara, ele estabelece uma relação entre as ideias da Sankhya e as ideias da Vedanta, bem claramente. E ele tem outros textos, inclusive um comentário ao Panini, que era o grande organizador da língua sânscrita, né? Diz o Alberto, de uma coincidência, né? Ele vai destacar uma coincidência no livro. E isso é importante a gente pensar. O grande budista Ananda, o grande budista Ananda e o seu destacado discípulo Madhyantika viviam em Caxemir. Peraí, vamos recolocar o contexto. Siddhartha, após Siddhartha morre em 543 AC, após Siddhartha permanece um grupo lá naquela região, né? E nós comentamos agora que Shankara é encaminhado a Govinda, Patanjali, que está em Caxemir, e nessa região também está Ananda, que é conhecido como continuador de Siddhartha, né? E o seu discípulo Madhyantika. E nesse local eles dirigiam um círculo interno da escola de Siddhartha, ou seja, o ensinamento que Siddhartha deixa gera um círculo, uma escola, né, que é chamada o Círculo dos Arhats, né, o círculo interno. E quem está na direção desse círculo interno é Ananda e Madhyantika, nessa mesma região, nesse mesmo momento. E esse é o mesmo período do Sukha e de Gaudapada. Então, nós vamos ver essa sequência várias vezes. Vyasa Badarayana, que é o pai de Sukha, Sukha, que é o instrutor de Gaudapada, Gaudapada, que é o instrutor de Govinda Patanjali, Govinda Patanjali, que é o instrutor de Shankara. E não termina aí, tem coisa antes, tem coisa depois. Aí o Alberto pergunta no livro, será que houve contatos mais intensos e reservados do que a história tradicional indica? Estavam esses mestres ensinando diferentes aspectos da religião, sabedoria, na mesma região e no mesmo século? O que vocês pensam? Estariam esses personagens, de alguma forma, vinculados à experiência de Buddhado que Siddhartha passou, e, consequência disso, gerando escolas derivadas disso tudo e derivados do que já existia, porque Siddhartha aprende dos Puranas, dos Upanishads, dos Vedas, ele nasce naquele contexto, mas ele dá um salto de qualidade que é considerado o maior na nossa humanidade. E esses personagens, como Ananda e Madhyantika e todos esses demais, estão logo depois dele, provavelmente assistir às aulas dele. Devem fazer parte desse círculo, né? Então, diz o Alberto, ainda há mistérios a serem desvelados na sabedoria da velha Índia e dos belos vales de Caxemir. Isso passados 2.500 anos. Então, hoje a gente tem mais acesso às informações. Então, a gente tem que botar a nossa intuição e a nossa mente também a trabalhar para compreender tudo isso.
E aí o Alberto vai, ao longo desse capítulo, citar vários diferentes autores que dão elementos para que a gente entenda melhor, porque eu já estou afirmando tais dados. Mas ele vai desenvolver no capítulo do livro detalhes e diferentes autores que ilustram essas questões e também autores que se posicionam de modo distinto. Então, é disso que nós vamos falar. Então, o historiador indiano Pandey atesta que Govinda Bhagavad Pada, que é Govinda, Bhagavat, que é o Senhor, e Pada, que é dali, né? Ele também é chamado Jaya Govinda, né? E também é conhecido como Patanjali. Esse Govinda é o elo entre Gaudapada e Shankara, até pela historinha que eu comentei antes, que é uma lenda, né? E eu não sei até que ponto ela é verdadeira, mas o fato é que Shankara teria chegado até Gaudapada, e Gaudapada teria encaminhado ele para ser orientado, acompanhado, ser discípulo de Govinda, né? E Gaudapada, que é o instrutor de Patanjali. Shankara, nos seus textos, e tem várias referências a isso, reverencia Gaudapada como o instrutor do seu guru. Então, Shankara fala de Gaudapada em vários textos, várias vezes, como o instrutor do seu guru, o seu guru Govinda. Então, o Gaudapada é o Parama Guru, é aquele que é o instrutor do seu guru. Por exemplo, ele fala isso nos comentários dele, Shankara, ao Mandukya Upanishad Karika, lembrando, Mandukya Upanishad Karika é o Karika, o comentário, ao Mandukya, que é um dos Upanishads, e que é escrito pelo Gaudapada. E o Shankara fez um comentário ao comentário que o Gaudapada faz ao Mandukya Upanishad. E também no comentário que Shankara faz ao Taittiriya Upanishad, que é um dos Upanishads mais longos, o Mandukya a gente estudou ele aqui, que é aquele dos 4 estados de consciência, e o Taittiriya é um desses bem importantes, mas um desses mais longos, que o Shankara também comenta, e ali ele também faz uma reverência ao Gaudapada, como sendo o instrutor do seu instrutor. Então, lembram que eu tinha feito esse quadrinho? Lá, eu até deixei, ó, na parte 2, a tradição Vedanta Advaita, página 51, 55, a partir do texto nesse capítulo, que fala de uma forma geral sobre a tradição Vedanta Advaita, eu fiz esse quadrinho e eu tinha trazido aqui para vocês, mostrando que tem o período de um Narayana, que provavelmente é um nome genérico, não é um personagem físico, mas tem os personagens Narada, Vashista e Parasara, que são personagens extremamente importantes e que vêm logo antes dessa sequência que eu vou destacar aqui, né? Então, nós estamos no período, isso tudo é o período de Siddhartha Gautama. Então, contemporâneos a Siddhartha Gautama, século 6 AC, Siddhartha Gautama é o chamado Buda. Contemporâneos a ele estão Narada, Vashista e Parasara. Desses, nós temos em sequência Badarayana, que é o pai de Suka, que é o instrutor de Gaudapada, que é o instrutor de Patanjali, que é o instrutor de Shankara, que é o instrutor de Suryasvara e mais outros, como Padmapada e assim segue. Badarayana e Suka são contemporâneos também a Siddhartha Gautama. Então, exatamente as datas de cada um, eu não sei, mas sei que Badarayana e Suka são mais jovens do que Gautama, mas eles conhecem Gautama. Não sei se Gaudapada chega a conhecer Gautama. Provavelmente ele era uma criança, tá? Mas o que acontece que vai chamar a atenção agora?
Vou sair lá da parte 2, para agora puxar isso para a conexão Gaudapada, Patanjali e Shankara, para o capítulo que a gente está. E vou chamar a atenção do seguinte detalhe, que eu acabei de ler. O autor, o Alberto, chama a atenção que Ananda, o continuador do círculo interno da escola de Siddhartha, o Buda, é contemporâneo de Badarayana, Sukha, Gaudapada, e está na mesma região com o seu grande discípulo Madhyantika. Gravem isso e lembrem que eu comentei que, por exemplo, Govinda tem o nome Patanjali, também tem o nome Jaya Govinda, ou Govinda Bhagavad Pada, né? E assim, eles variam, Badarayana, que é chamado Vyasa, e vice-versa. E, além disso, Ananda e Madhyantika estão coordenando o círculo interno da escola de Siddhartha, na mesma região, no mesmo período. Lembram? E Gaudapada é conhecido por trabalhar com a tradição do Buda Dharma, além da tradição Sankhya. Em Patanjali também existe influência budista. Em Shankara já não vai aparecer isso claramente, mas Sukha ensina budismo a Gaudapada, ensina o Buda Dharma ao Gaudapada. E se vocês lembram, a Badarayana é atribuída aos Brahma Sutras, né, que são fonte para a escola Mimamsa e para a escola Vedanta. Badarayana é considerado o iniciador da escola Vedanta. Então, vamos adiante. O Shankara original teria nascido entre 510 e 509 AC. Jane, não está esquisito isso? É porque a gente está falando AC, então os números vão indo para trás. Siddhartha teria morrido em 543, ou seja, cerca de 33, 34 anos depois, nasce Shankara. E Siddhartha teria nascido em 665, por aí. A data certa eu não me lembro, mas é por aí. 663, se eu não me engano. Datas não são dados sem importância, pois um erro de 1.250 anos muda muito a compreensão da história e do seu fluxo e contexto. Por que que o Alberto diz isso no texto? Porque há uma confusão estabelecida entre o Shankara original, esse que possivelmente viveu logo após o período de Siddhartha, e naquele contexto em que os grandes discípulos de Siddhartha, que conviveram pessoalmente com ele, ainda, os mais jovens ainda estavam vivos e transmitindo o ensinamento. E existe um outro Shankara, de destaque, que vive no século 8 DC. E há muita discussão na literatura acerca de quem é o Shankara original. Como se ambos, muitas vezes confundindo que ambos fossem o mesmo. Então, o Alberto faz uma crítica a alguns orientalistas europeus, como Collebrook. É importante destacar que esse Collebrook, ele é considerado o primeiro especialista ocidental em língua sânscrita. Então, ele traduziu muitos materiais, né? Então, ele, MacDonnell, Max Miller é bem conhecido, ou pelo menos eu o conheço. Monier Williams, que fez um grande dicionário de sânscrito, a gente até tem aqui em casa. Paul Deussen, aliás, a gente tem todos esses livros, o Alberto tem todos esses livros, e também alguns indianos, como Bhandarkar, Pathak, Nilakanta Sastri, Dasgupta e o Radhakrishnan são mais conhecidos, por exemplo, na literatura teosófica também, e alguns outros, também o Hajime Nakamura, que é japonês,
eles difundiram a errônea data de 788 DC como sendo a data do Shankaracharya. Ou em torno disso, há algumas discussões de pequenas mudanças nessa data, mas seria século 8 DC. E por que o Alberto traz essa discussão? Porque é extremamente importante a gente entender o contexto do autor, ainda mais respeitando a grande alma, o Mahatma, que é Shankara, com todo o seu ensinamento, de onde ele vem, com que contatos ele mantém, com quem ele aprende e onde estão esses personagens, né? E aí ele faz uma crítica, com a qual eu concordo, que copistas acadêmicos e alguns estudiosos descuidados apenas repetem um dado, né? O dado errôneo dessa data. E aí, ao longo do capítulo, ele vai explicando o porquê, alguns motivos vinculados a esses erros, né? E eu botei de uma forma bem sintética aqui, que muitas vezes, sem dar a necessária relevância para esse dado, né? Sem estudar o suficiente, sem perceber o quanto é importante essa colocação no seu devido lugar e da forma correta. Karl Popper refere que Shankara cita Dharmakirti e Kumarila. Dharmakirti e Kumarila são do século VII e século VIII. Dharmakirti é um grande budista, né? Então, para Shankara citar alguém do século VII, século VIII, DC, tá vendo? Aí começa a confusão. Acontece que esse pseudo Shankara, que também é chamado Shankara, o nome dele não é Shankara, mas ele teria vivido no século VIII, e ele tem essa atribuição de nome Shankara porque os Nets, que são os mosteiros vedantinos na Índia, eles reverenciavam os seus líderes chamando-os de Shankara. E um determinado deles, um líder de um desses Nets, um mosteiro vedantino na Índia, ele foi mais evidente e escreveu mais textos, fez comentários mais semelhantes ao Shankara original, e acabou sendo confundido, né? Então, eles eram chamados de Shankaracharyas, Acharya é nobre, alguém de destaque, né? Tipo Sir Shankara, né? O nobre Shankara, que é um título honorífico, e esse que era de destaque nasceu no século VIII e viveu até o século IX, ele comentou, como eu disse, textos e Upanishads, então acabou sendo confundido. Este Shankara faz referências a autores como Nagarjuna, da escola Madhyamika, século II DC, Madhyamika budista, Ashvagosha, do século III DC, também budista, e aos irmãos Asanga e Vasubandhu, da escola Yogacara budista, do século IV DC. Ora, como que Shankaracharya faria comentários a esses vários budistas, Dharmakirti, Asanga, Vasubandhu, Nagarjuna, Ashvagosha, se ele tivesse nascido antes? Não é possível. Então, é compreensível a confusão, mas isso faz com que a gente não perceba quem é, de fato, o verdadeiro Shankara, discípulo de Patanjali, e dessa linhagem de Gaudapada, né? E confunda com um Shankara referenciado, comentarista dos textos, mas que não é o daquele tempo. É um Shankara já do século VIII para IX DC. Esses Mets ligados a esse Shankara em Dvaraka, Puri e Kansi usam a data de 509 AC para o nascimento do Shankara original. Ora, se alguns Mets, que são os mosteiros vedantinos na Índia, referem a data de 509 AC para o nascimento de Shankara, então são dois Shankaras. O Shankara original, que é o que nos interessa aqui, e outros Shankaracharyas como um título honorífico para os líderes, para alguns líderes de alguns desses Mets.
né? Então, aí o Alberto dá alguns exemplos e vai explicar o porquê que ele quer discutir isso. Swami Tapasyananda é um autor bem referido dentro da Vedanta, né? E é do século XX. As publicações dele são do final do século XX. Ele traduziu e editou um texto chamado Shankara Digvijaya. E esse texto é uma biografia cheia de lendas e acréscimos, né? Tem um pouco cara de agiografia também, né? E nesse texto, o Tapasyananda refere um Shankara original de 509 AC e outro posterior em 788 DC. No livro tem muito mais, né? No próprio livro do Atma Yoga, mas eu estou um pouco resumindo aqui. E por que o Alberto, então, vai chamar a atenção disso? Porque há implicações e confusões que esse equívoco de tantos anos, quase 1.300 anos, pode causar. Como, por exemplo, quem influenciou e quem foi influenciado? Quem foi mestre, quem foi discípulo? Quem transmitiu, onde transmitiu e a partir do que transmitiu? As conexões entre as escolas e as linhas daquele contexto. O que acontecia, o que existia naquele momento, naquele contexto, naqueles personagens que ali estavam nesse contexto, nesse momento. A importância da gente observar a continuidade e a preservação da linhagem, essa sucessão mestre-discípulo. E nessa busca se trabalha também em função de ver a veracidade de tal linhagem. Hoje em dia, com o advento da internet, está terrível, né? Como a gente tem confusões geradas em cima do uso inadequado, inapropriado, desautorizado, de nomes, de personagens, de linhagens, de ensinamentos, que muitas vezes acabam deturpados exatamente por não terem essa conexão mais direta. E se a gente vai falar efetivamente de uma tradição verdadeira, da religião sabedoria, da filosofia esotérica real, só existe se houver um iniciado junto ao grupo, ou se a transmissão que chega a esse grupo provém de uma fonte fidedigna, de uma fonte vinculada, de uma fonte real, né? Então, o último elemento que o Alberto assim, coloca como importância disso, né, a questão de preservar a verdade histórica, né, e a observação da real tradição esotérica. E isso é muito importante. E aí ele diz, sem dúvida, Siddhartha, Gaudapada, Patanjali e Shankara são colunas centrais da filosofia e da sabedoria da Índia antiga. Eu diria, são grandes Mahatmas, são grandes mestres, que tudo aquilo que eles ensinarem, levem em consideração. Se você tem amor à verdadeira vida, leve em consideração. Siddhartha, Gaudapada, Patanjali e Shankara. Se eu posso, essa é a minha percepção, né? São colunas centrais da filosofia viva e da sabedoria da Índia antiga, mas que serve como sabedoria universal. É aconselhável a todo estudante da sabedoria oriental conhecer, estudar, refletir e meditar no conteúdo transmitido por esses pilares da religião sabedoria universal. Esses são alguns dos pilares da religião sabedoria universal. Sim, podemos somar outros a esses, mas esses são alguns deles, podem ter certeza. Situar Shankara, o Shankara original, no final do século 8 DC, certamente gera uma série de confusões filosóficas e pode desviar a nossa compreensão acerca do contexto e do ensinamento do verdadeiro Shankara.
Então, não considerando o Shankara do século VIII, que fez um bom trabalho, mas é o Shankara Mahatma do século VI AC, que nos interessa dar maior atenção.